Sempre nos disseram que ela era a mulher mais bela da história, mas novas análises de DNA e reconstruções forenses sugerem uma alternativa aterradora. A última faraó pode não ter sido uma rainha da beleza. Em vez disso, ela pode ter sido uma bomba relógio genética. O DNA de Cleópatra foi finalmente analisado, e o que revelou é absolutamente assustador. Parece que sua maior batalha não foi contra o Império Romano, mas contra sua própria biologia. Mas eis a questão. As pistas estiveram escondidas à vista de todos durante 2000 anos. Você só precisa saber onde procurar. A porta para o submundo. Durante 2000 anos, as areias do Egito guardaram um segredo específico. Um segredo que intrigou historiadores e caçadores de tesouros por séculos. Estamos falando do local de descanso final da última faraó, a rainha Cleópatra. Normalmente, a maioria dos especialistas dirá que ela já se foi. Dizem que ela está enterrada sob as ruas modernas de Alexandria, perdida para sempre devido a terremotos e marés crescentes. Mas nos últimos 20 anos, uma mulher ousou dizer que todos estavam errados. Essa mulher é Kathleen Martinez. Ela não é a típica acadêmica de paletó de tweed. Ela é uma advogada criminal que se tornou arqueóloga, vinda da República Dominicana. E ela não encarou isso como uma aula de história. Ela encarou como uma investigação de caso arquivado. Ela tratou o desaparecimento de Cleópatra como uma cena de crime que precisava ser decifrada. Enquanto todos olhavam para a esquerda, Martinez olhava para a direita. O perfil do suspeito a levou a 48 quilômetros a oeste de Alexandria, até um templo esquecido e em ruínas chamado Taposeros Magna. E em 2022, o solo sob seus pés finalmente revelou uma enorme anomalia. Martinez e sua equipe perfuraram o calcário e encontraram algo que simplesmente não deveria existir. Um túnel. Mas não um túnel qualquer. Trata-se de uma réplica impressionante de um projeto lendário. Escavado em rocha sólida, estende-se por mais de 1.300 metros, quase 1,5 km de comprimento. Tem 1,8 metro de altura, está submerso em lama e água e segue em direção ao mar Mediterrâneo. Os arquitetos estão chamando-o de milagre geométrico. É uma obra-prima da engenharia que rivaliza com o lendário túnel grego antigo de Ófos. Mas eis a pergunta de $1 milhão. Por quê? Por que ir a esse extremo? Por que cavar um túnel de 12 metros de profundidade em rocha instável e perigosa? Não se constrói um aqueduto de 1,5 km para um sítio arqueológico insignificante. Isso implica uma importância imensa. A descoberta de um porto submerso na costa sugere que este não era apenas um templo remoto. Era um ponto central. E Martinez acredita que esse túnel leva ao fim da linha. A teoria de Martinez é assustadoramente simples. Cleópatra não estava apenas se escondendo da morte. Ela estava se escondendo de Roma. Ela estava se escondendo da humilhação de ser exibida acorrentada. Ela queria ser enterrada com seu amante, Marco Antônio. Ela queria ser imortalizada como a personificação viva da deusa Ísis. E para isso, ela precisava de um túmulo que jamais pudesse ser profanado. Ela se enterrou onde pensava que ninguém jamais a procuraria. Kathleen Martinez pode ter encontrado a porta de entrada para esse santuário. E embora ainda não tenhamos encontrado a rainha, as evidências que descobrimos apontam para uma verdade sombria. O que encontraram dentro das bocas dos mortos mudou tudo. A corte dos mortos. Dentro do complexo, a equipe fez outra descoberta que os deixou arrepiados. Múmias estavam enterradas em 16 tumbas escavadas na rocha. Mas esses não eram enterros comuns. Quando os arqueólogos examinaram os rostos em ruínas dos mortos, viram algo brilhando na escuridão. Ouro. Dentro de suas bocas, onde deveriam estar suas línguas, havia amuletos feitos de folha de ouro.
Os antigos egípcios acreditavam que, para sobreviver à vida após a morte, era preciso falar com Osíris, o senhor do submundo. Era preciso apresentar seu caso. Uma língua de ouro concede o poder de falar com um deus. Ela concede o que é chamado de eloquência dourada. Mas aqui está o problema. Por que eles estão aqui? Por que neste templo em específico? Martinez acredita que não se tratava apenas de aristocratas aleatórios. Eles eram o povo de Cleópatra, seu círculo íntimo, seus cortesãos. Foram enterrados aqui, munidos da magia para falar com Osíris, talvez para anunciar a chegada de sua rainha. Pense no que isso significa. Não estamos apenas escavando um cemitério. Estamos em um salão de recepção real. Estamos em sua necrópole. E se os cortesãos estão aqui esperando por sua rainha, então a porta está prestes a se abrir. Apesar da descoberta de Martinez, ela está a centímetros do DNA da rainha. Mas enquanto esperamos que ela quebre o selo final, já temos uma chave para o código genético de Cleópatra. Ou pelo menos pensávamos que sim. Para ver o rosto de Cleópatra, não precisamos esperar pelo túnel. Basta olhar para os ossos da irmã que ela eliminou. O esqueleto no armário era, na verdade, uma princesa real caçada até o fim. Para entender os mortos encontrados em Taposeros Magna, primeiro precisamos entender a crueldade da mulher a quem serviam. A história lembra Cleópatra como a sedutora, mas sua árvore genealógica era mais parecida com um tanque de tubarões. E sua maior ameaça não era um general romano. Era sua própria irmã mais nova, Arsène IV. Essa relação era definida por pura ambição tóxica. Quando Cleópatra foi exilada, foi Arsène quem assumiu o trono. Quando Júlio César chegou ao Egito, foi Arsène quem liderou o exército contra ele. Ela era uma princesa guerreira que conseguiu, de fato, encurralar César no palácio. Mas a história é escrita pelos vencedores. Arsène acabou sendo capturada, levada à força para Roma e obrigada a marchar acorrentada. As multidões romanas chegaram a chorar por ela, uma adolescente acorrentada. Essa compaixão salvou sua vida e ela foi exilada para o templo de Ártemis em Éfeso, na atual Turquia. Ela pensou que estaria segura, pensou que o solo sagrado a protegeria. Estava enganada. Em 41 a.C., Cleópatra persuadiu Marco Antônio a fazer o impensável. Ele enviou assassinos aos degraus do templo. Eles arrastaram Arsênio para fora e lhe tiraram a vida. Foi um escândalo que abalou o mundo antigo. Mas para nós, 2000 anos depois, serviu como referência para a história. Sabíamos exatamente onde o crime ocorreu. Durante séculos, pensamos que Arsène IV estivesse perdido na história. Até que no século XX, arqueólogos em Éfeso encontraram um túmulo singular conhecido como o Octógono. Dentro dele havia um esqueleto. Os ossos pertenciam a uma pessoa jovem. Se a teoria deles estivesse correta, esses poderiam ser os restos mortais de Arsène IV. A cronologia coincide. O local coincide. A idade coincide. Se esse fosse Arsène IV, teríamos o código genético de Cleópatra. Poderíamos finalmente responder às perguntas sobre sua etnia, sua saúde e sua linhagem. Tínhamos o mapa da biologia da rainha. Mas a ciência tem o poder de arruinar uma boa história. Os testes iniciais de DNA falharam devido à contaminação. Os ossos haviam sido manipulados muitas vezes. Mas, recentemente, em um estudo de 2025, análises avançadas finalmente nos deram uma resposta. Os resultados não foram apenas chocantes, foram biologicamente impossíveis. O menino na tumba. Por anos, o esqueleto em Éfeso foi nosso único reflexo do rosto de Cleópatra. Os estudiosos olharam para aqueles ossos e viram a irmã da rainha. Eles viram a herança africana. Viram a resposta para um enigma secular. Mas, recentemente, a tecnologia moderna deu uma segunda olhada e o espelho se quebrou. A descoberta aconteceu em 2022. Uma equipe da Universidade de Viena, liderada pelo antropólogo Gart Weber,
finalmente localizou o crânio há muito perdido nos arquivos da universidade. Ele estava lá, despercebido, há décadas. Isso mudou tudo. Eles não apenas o olharam, eles o penetraram. Usando tomografia computadorizada de alta resolução, micro-CT, criaram um mapa digital de alta resolução da estrutura óssea e perfuraram o osso temporal de Petrus. Esta é a parte mais densa do crânio, um cofre biológico que preserva o DNA mesmo quando o resto do esqueleto se desintegra. Em janeiro de 2025, os resultados foram publicados em relatórios científicos e revelaram uma história de terror médico. O esqueleto não é de Arseno. Não é de uma mulher de 20 anos. Não é de uma princesa africana. O DNA comprovou a presença de um cromossomo Y. A irmã de Cleópatra é um menino. Mais especificamente, um adolescente entre 11 e 14 anos. E tem mais, ele não era apenas jovem, ele estava sofrendo. Os exames revelaram graves distúrbios de desenvolvimento. Sua mandíbula era atrofiada, seu crânio era assimétrico e torcido. A análise sugere que ele sofria de algo como a síndrome de Treacherin, ou raquitismo grave. Este não era um rival real saudável. Era uma criança com o rosto deformado por uma tragédia genética. Ainda mais chocante foi que seu DNA nos diz que ele não era do Egito. Seus marcadores genéticos remontam à Itália ou à Sardenha. Isso revela um mistério mais sombrio e confuso. Pensávamos estar diante da vítima de um assassinato político. Em vez disso, deparamo-nos com uma tragédia de outra natureza. O octógono revelou-se um herum, um túmulo construído para um herói, uma figura semidivina. Por que um menino italiano deformado e doentio foi sepultado em um dos túmulos mais prestigiosos do mundo antigo? Seria ele um bode expiatório, um sacrifício? Ou seria ele um filho real secreto, de sangue romano e Timitri italiano, cuja existência era tão vergonhosa ou perigosa que precisava ser enterrado com honras, mas longe de casa? Seja qual for a resposta, descobriu-se que a prova científica da ascendência africana de Cleópatra, encontrada nesse túmulo específico, era uma ilusão causada por ciência falha e pensamento ilusório. Então, onde isso nos leva? Voltamos aos registros históricos, e os registros nos dizem que Cleópatra era produto da dinastia Te-M-Min-Sucê. E se você quiser saber como ela realmente era, não precisa encontrar seu corpo. Basta observar a assustadora árvore genealógica que ela escalou para chegar ao trono. Sua árvore genealógica não se ramificava. Ela se perdia em círculos. Criando monstros. Menino de Éfeso pode ter sido um segredo. Mas em Alexandria, o pesadelo genético não era segredo. Era uma política real caracterizada pelo que se chama de colapso genealógico. Em uma árvore genealógica normal, os ramos se expandem para cima. Você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós. Quanto mais você volta no tempo, mais ancestrais você tem. É um funil que se abre para o mundo. Mas a árvore genealógica de Cleópatra não se expandiu. Ela colapsou sobre si mesma. Os Thames eram uma dinastia grega que governava o Egito. Eles queriam manter seu poder absoluto e sua linhagem pura. Por isso, adotaram o antigo costume frioniano de casamentos entre parentes próximos. Não se casavam apenas com primos, mas também com irmãos. Historiadores acreditam que os próprios pais de Cleópatra, Ptolemy I XII e Cleópatra V, provavelmente eram irmãos consanguíneos. Até mesmo seus avós podem ter sido tio e sobrinha, ou até mesmo irmão e irmã. Essa família era claramente um círculo fechado. Geneticistas estimam que Cleópatra nasceu com um coeficiente de consanguinidade superior a 45%. Para se ter uma ideia, o filho de 2 primos em primeiro grau tem um coeficiente de cerca de 6%. Em muitas dinastias reais, como a dos Habsburgos da Espanha, esse nível de consanguinidade
levou a graves deformidades e loucura. Por exemplo, considere Carlos II da Espanha. Os historiadores o chamam de o enfeitiçado. Ele representava o fim da linhagem dos Habsburgos, uma dinastia que praticava o mesmo tipo de casamento entre parentes próximos que os Tamíes. Carlos foi uma tragédia médica. Ele não conseguia falar até os 4 anos de idade. Não conseguia andar até os 8. Sua mandíbula era tão deformada que seus dentes superiores e inferiores não se tocavam. Ele literalmente não conseguia mastigar a comida. Engolia tudo inteiro. Quando morreu aos 38 anos, o laudo da autópsia afirmou que seu corpo não continha uma única gota de sangue. Sua cabeça estava cheia de água e seu coração tinha o tamanho de um grão de pimenta. Seu coeficiente de consanguinidade era de cerca de 25%. O de Cleópatra era quase o dobro disso. Então, por que isso acontece? A explicação científica se resume a algo chamado homozigose. Normalmente, o seu DNA é uma conversa entre a sua mãe e o seu pai. Um compensa as falhas do outro. Se a sua mãe transmite um gene recessivo para uma fraqueza ou doença, o seu pai geralmente transmite um gene dominante para uma força, para o neutralizar. É uma rede de segurança biológica. Mas, no caso de Cleópatra, não houve conversa. Os mesmos genes repetindo os mesmos erros vezes sem conta. Como os seus pais eram irmãos, ambos carregavam exatamente as mesmas falhas genéticas. Não havia nenhum gene saudável para intervir e salvá-la. Biologicamente, ela deveria ter sido um desastre. A consanguinidade como essa geralmente resulta nos tipos de deformidades que vimos naquele menino em Éfeso. Fraqueza física, problemas cognitivos, expectativa de vida curta. Mas aqui está o paradoxo aterrador. A história nos diz que Cleópatra não era deformada. Ela era brilhante. Falava 9 línguas. Encantava os homens mais poderosos de Roma. Então, como isso é possível? Ela poderia estar lutando contra uma doença que se manifestava como genialidade, a máscara da juventude. Ela era um milagre genético? Uma chance em 1 milhão de ser escolhida a dedo nos dados biológicos? Ou temos ignorado os sinais de seu sofrimento o tempo todo? Para entender se ela foi uma vítima, precisamos olhar para os perpetradores, seus ancestrais. Se você quer saber contra o que Cleópatra lutava, observe seu tio-avô, Tomé VII. Este era o tio-avô de Cleópatra. Mas, devido à árvore genealógica, ele também é um reflexo genético direto e era uma catástrofe médica. Chamavam-no de Fiscon, que se traduz como barrigudo, mas isso era um eufemismo. Registros históricos o descrevem como morbidamente obeso, com membros tão fracos que não conseguiam sustentar seu corpo enorme. Ele precisava ser auxiliado por pessoas para se locomover. Mas observe com atenção as descrições. Não era apenas gordura. As fontes mencionam um pescoço inchado, olhos proeminentes e salientes, e falta de ar. Historiadores da medicina moderna, ao analisarem a dinastia T.M.Pinrocet, identificam um padrão de distúrbios metabólicos genéticos. Eles veem uma linhagem familiar assolada pela obesidade e letargia. E, o mais assustador de tudo, encontram marcadores da doença de Graves, uma doença autoimune que ataca a tireoide. Causa olhos salientes e bócio ou inchaço no pescoço. E é aqui que o diagnóstico se torna assustador. A doença de Graves não afeta apenas a aparência. Afeta também o comportamento. Inunda o corpo com hormônios da tireoide, criando um estado de hiperestimulação. Os sintomas incluem energia maníaca, fala acelerada, insônia e comportamento errático e impulsivo. Isso lhe soa familiar? Os historiadores sempre elogiaram Cleópatra por sua vitalidade inesgotável. Dizem que ela conseguia trabalhar a noite toda, que estava constantemente em movimento.
Consideramos isso um sinal de genialidade. Mas antropólogos médicos agora levantam uma questão mais sombria. A lendária energia de Cleópatra era, na verdade, um sintoma? O ardor que ardia dentro dela era resultado de uma crise tireoidiana genética herdada de seu tio? Então, como ela funcionava? A resposta pode estar em uma habilidade que os historiadores frequentemente negligenciam. Ela não era apenas uma rainha, ela era uma química. Se sofria com a dor crônica da síndrome do colapso da linhagem, o mesmo tipo de agonia articular e óssea que afligia os Habsburgos, provavelmente recorria à farmácia real. O Egito era a capital farmacêutica do mundo antigo. Se ela estivesse com dor, tinha acesso ao ópio, colhido nos campos de papoula dos ladrões. Era o analgésico supremo do mundo antigo. Será que ela o usava para anestesiar a dor em suas articulações geneticamente comprometidas, para poder se manter ereta durante as intermináveis recepções diplomáticas? Se ela sofria da mania e insônia da doença de Graves, talvez recorresse ao ópio. Este era um incenso complexo de templo, frequentemente queimado à noite, conhecido por suas propriedades sedativas. Plutarco escreveu que seu aroma induzia ao sono e aliviava a tensão diária como um nó. Para uma mulher possivelmente trêmula devido ao hipotireoidismo, Kifi não seria apenas um perfume, seria um remédio. Há também o lótus azul, uma flor levemente psicoativa frequentemente macerada em vinho. Produz uma sensação de euforia, uma sensação de leveza. Falamos sobre seu carisma lendário, mas esse carisma era natural ou induzido quimicamente? Seu fascínio magnético e energético era, na verdade, um delicado coquetel de vinho de lótus azul e adrenalina, mantendo-a acima da dor do próprio corpo? Sabemos que Cleópatra escreveu um livro sobre cosméticos chamado Cosmeticon. Fragmentos dele foram citados por médicos posteriores como Galeno. Isso mostra que ela não apenas comprava maquiagem, mas também a pesquisava. Por quê? Se o gene da barriga proeminente lhe causava problemas de pele, ou se a doença de Graves lhe dava uma aparência mais saudável, sua obsessão por cosméticos não era mera vaidade. Era camuflagem. Ela pode ter experimentado com carvão apenas para remodelar olhos que talvez fossem muito proeminentes. Ela pode ter criado golas largas e elaboradas e joias apenas para esconder um pescoço inchado. Ela foi, sem dúvida, a primeira biohacker do mundo. Uma mulher brilhante presa em um corpo debilitado, usando todos os truques da química, da botânica e da arte para projetar a imagem de uma deusa viva, enquanto, em segredo, se tratava como uma paciente. Ela pintou uma mentira sobre o próprio rosto, mas a verdade está no subsolo. O que encontraremos? E isso nos leva de volta ao ponto de partida. Nas profundezas do templo de Taposiris Magna, onde Kathleen Martinez continua escavando. Há 20 anos, ela busca o local de descanso final de Cleópatra. E graças àquele túnel imenso, a maravilha geométrica, ela está mais perto do que qualquer outra pessoa jamais esteve. Mas, depois de tudo o que analisamos hoje, a importância desta descoberta mudou. Quando começamos esta jornada, buscávamos uma lenda. Buscávamos a sedutora que encantou Roma, a beleza interpretada por estrelas de Hollywood, a deusa Ísis encarnada. Mas a ciência nos diz para nos prepararmos para algo diferente. Se Martinez romper essa última barreira e encontrar o sarcófago, ela não estará apenas desenterrando uma rainha. Ela estará desenterrando um arquivo médico. Ela poderá encontrar uma mulher pequena, talvez frágil, escondendo sua dor atrás de uma máscara. Ela poderá encontrar uma mulher que se parecia menos com uma estrela de cinema e mais com uma sobrevivente. Uma mulher que travou uma guerra contra Roma com a mente enquanto travava uma guerra contra seu próprio DNA com sua farmácia. A descoberta de Cleópatra não apenas reescreverá os livros de história, mas também os livros didáticos de biologia.
finalmente, responderá à pergunta: ela era o milagre genético que escapou da maldição? Ou era a sofredora silenciosa que governou apesar dela? Por ora, o túnel escavado permanece silencioso, engolido pela pesada e sufocante quietude da terra. Nas profundezas subterrâneas, o ar está denso com milhares de anos de poeira, intocada e observadora. Acima do solo, os sequenciadores de DNA avançados e os radares de penetração no solo permanecem ociosos, à espreita como predadores famintos. São as chaves modernas, concebidas para destrancar uma porta que permaneceu trancada por mais de 2 milênios, prontas para analisar até o mais tênue vestígio de linhagem real. O fantasma da última faraó, Cleópatra III, ainda guarda seus segredos, protegendo seu local de descanso final com uma obstinada determinação que rivaliza com seu reinado. Ela continua a desafiar a história das sombras, escapando dos arqueólogos que dedicaram suas vidas a encontrá-la. Mas esse silêncio é apenas temporário. Com o avanço da tecnologia, a distância entre a lenda e as evidências concretas diminui. Precisamos nos preparar, pois a verdade que buscamos pode não ser a tragédia romântica que imaginamos. A realidade de Cleópatra é muito mais complexa e muito mais aterradora do que o mito cinematográfico pelo qual nos apaixonamos. Não estamos apenas em busca de uma bela rainha. Estamos à procura de uma sobrevivente política implacável, uma estrategista magistral que eliminou irmãos para tomar o poder e uma mulher que viu sua dinastia ruir em meio a um banho de sangue. Quando esse túmulo for finalmente aberto, não estaremos apenas reescrevendo os livros de história. Estaremos encarando de frente um poder ancestral bruto que se recusa a morrer. Então, se abrirem o túmulo amanhã e descobrirem que Cleópatra tinha a aparência de um monstro, queimamos os livros de história ou isso a torna ainda mais impressionante? Deixe sua teoria nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais mistérios desvendados.